Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Angela Talks. Hoje trago-vos como tema crianças. Sim, deixarmos crianças serem crianças. Isto porque tenho dado conta ao longo do tempo que temos tentado acelerar esta etapa da vida do ser humano, porque temos que acelerar o processo, que as crianças têm que ser super autónomas e crescidas e adultas, tudo muito rapidamente, e esquecemos de facto da prioridade do processo que exige e da atenção deste período. A infância é o grande processo de desenvolvimento do ser humano, é aqui que nós nos desenvolvemos, que nós construímos a nossa personalidade, a nossa individualidade, portanto é um período realmente importante porque é nesta fase que vamos absorver tudo, todas as ferramentas, tudo o que é necessário para sermos os tais bons adultos que a sociedade espera. Mas se nós tentarmos acelerar este processo e tentarmos saltar etapas, eu penso que vamos acabar por ter adultos com grandes e sérias problemáticas e que vão nos custar realmente caro, não só porque vão ser adultos no governo, na medicina, a dar aulas e como temos hoje, não é? Pessoas em cargos importantes, em posições importantes e que se calhar não têm realmente as melhores capacidades, as melhores formas de lidar com certo tipo de situações, frustrações ou outros. As crianças aprendem a brincar, a explorar, a mexer, a ouvir, a tocar, a falar. É com todas estas experiências que vão se desenvolver e vão aprender e crescer. No entanto, nós temos a tendência muitas vezes a ter que inibir as crianças a fazer este tipo de descoberta, muitas vezes inibindo a criança de brincar, de correr, de saltar, porque tem que ter uma postura, a criança tem que estar quieta, a criança tem que comportar-se, que ter modos quando vai, sobretudo para fora de casa, não é? Tenho a sensação que quando nós saímos de casa com crianças, nós temos quase que domar a nossa criança porque temos vários olhares à nossa volta e que vão julgar qualquer tipo de comportamento ou atitude dita mais excessiva por parte dessa mesma criança. A criança é isto mesmo, é este 8 ou 80, que hoje pode estar super explosiva e quer explorar tudo e quer mexer em tudo, como pode estar ali quieta no seu canto e muitas vezes nós priorizamos aquela criança quieta do que propriamente aquela que está mega ativa, não é? Ou porque é peste, porque é terrível, é super arreguila e então é quase como conotado como uma coisa má. E essa é a parte boa da criança, não é? A criança que está mesmo ali a explorar, a viver e a aprender com tudo o que está à nossa volta. E nós, como adultos, temos essa influência. Uma das coisas que eu aprendi depois de ser mãe foi de facto olhar mais para mim. Isto porque muitas das atitudes que eu vejo na minha filha põe-me a pensar nas minhas próprias atitudes. Portanto, quando é bom, ótimo, fico orgulhosa do trabalho que estou a fazer, mas quando há qualquer coisa que ela diz ou faz e que eu vejo às vezes como assim? Às vezes paro e penso, claro, ela viu-me a fazer isto, ela ouviu-me a dizer isto e claro que vai impactar. Portanto, as crianças são esponjas, não é? Portanto, tudo o que elas fazem, dizem, é o reflexo, é o espelho dos adultos, dos cuidadores que ela tem. Portanto, daí esta importância que nós temos na vida da criança e nós temos realmente de olhar para esta fase com outros olhos. Esta minha preocupação também vem porque, pelo menos na minha experiência, enquanto africana que sou, a nossa educação com crianças é muito severa, acaba por ser muito rígida, exige-nos muito enquanto crianças, quando às vezes não é preocupação nossa. Às vezes, pronto, isto falando talvez no passado, em que os nossos talvez pais, avós, bisavós tiveram que muito cedo ou começar a trabalhar ou começar a ajudar em casa, a ter tarefas de adultos ainda em criança. Portanto, é normal que nós tivéssemos também uma educação mais rígida, de forma quase a valorizar ou até com a ideia de vocês têm que ter mais do que aquilo que eu tive e então exigem-nos muito na escola, no comportamento que temos, na postura que temos, ainda enquanto crianças. Indo direto ao ponto de alguns alertas que me preocupam e que eu quero realmente partilhar com vocês e saber também a vossa opinião sobre isso, saber também do vosso lado o que é que vos preocupa nesta fase e neste processo de infância, mas eu quero-vos dar o meu parecer relativamente a 4 pontos que são para mim importantes e que trabalho diariamente com crianças que estão à minha volta e que me preocupam quando eu vejo noutras crianças ao qual eu posso não ter qualquer tipo de contacto. Uma delas é o facto de nós não deixarmos a criança
criança sentir, sobretudo, o sentimento da tristeza. Nós todos ouvimos, a criança não chora, a menina bonita não chora, o menino não chora, se chorar ficas feio, e toda esta informação que nós vamos passando para a criança de que ela não deve chorar, que é mau chorar, ela vai aprender que aquilo é mau, que eu não posso fazer isto, eu não posso sentir isto. O que é este sentimento mau? E se toda a gente me diz para eu não fazer, para eu não chorar, para eu não ficar triste, então é porque isto é uma coisa má. E a criança vai crescer com isto. E vamos ter um adulto com algumas frustrações ao não, ao negativo, às coisas menos boas, até mesmo a expressar o seu sentimento, especialmente homens que não choram porque supostamente os homens não têm que chorar, e acabamos por ter adultos um bocado frustrados com este sentimento porque não foram habituados ou não foram validados enquanto crianças com este sentimento. Outro ponto também que quero falar é sobre as afirmações das crianças. Muitas vezes as crianças dizem-nos, afirmam coisas que nós não sabemos se é verdade ou não, muitas das vezes, também pela imaginação que a criança tem, mas muitas das vezes nós temos que realmente ter atenção ao que a criança nos diz, porque muitas das vezes o que ela nos quer passar é um pedido de ajuda ou um alerta para alguma situação que possa estar em perigo, com alguma situação na escola, com algum familiar, com alguns amigos. As crianças vão-nos passando esta informação e às vezes passam-nos de uma forma tão leve, com uma ligeireza, que nós às vezes pensamos que são coisas da cabeça da criança, mas nós temos que dar importância e estarmos atentos ao que a criança nos passa como esta informação. Outro ponto é o rótulo que nós colocamos nas coisas ou nas pessoas. Porque é para menino, para menina, menina não veste isto, menino não veste aquilo, menina não pode sentar-se assim, não pode estar com este comportamento, porque temos as ações ou comportamentos ou brinquedos ou roupas ou coisas para menino e para menina. Vamos só parar, não devemos fazer estas comparações, estes rótulos, porque nós vamos passar isto para as crianças e elas também vão crescer com estas ideias do que é para menino e o que é para menina. Isso às vezes só nos vai privar que a criança explore alguma área que até possa vir a gostar, a ser muito boa, porque aquilo é dito para rapaz ou para rapariga. Portanto, deixemos as crianças serem livres de apreciar, explorar e gostar do que bem entenderem, sem rótulos do que é masculino ou feminino. Último ponto extremamente importante que quero focar é na sexualização da criança. É das coisas que mais me tem chocado nos últimos tempos, é de ver crianças com comportamentos, atitudes, vestimentas como adultos. Sejam crianças ou pré-adolescentes, como queiram chamar, sejam pré-adolescentes, crianças, neste caso, que se vestem como adultas, que se maquilham como adultas, que fazem danças de outras aplicações com uma letra muito sexual. Temos que ter atenção nesse aspecto quando nós temos à disposição hoje em dia muito facilmente de muita informação, mas nem toda a informação deve ser dada de mão beijada também às nossas crianças. Portanto, e esse controle quem faz somos nós pais, cuidadores, a tudo o que as crianças podem ter acesso, não é? Crianças que vestem ou maquilham-se como primas, amigas de 18 anos, não está correto. E temos que ser nós a colocar também este limite e contrabalançar com as nossas crianças. E se nós falarmos, elas conseguem perceber. Nós somos o exemplo, portanto, nós também conseguimos passar esta informação e passar o que é da idade ou não destas mesmas crianças, porque mesmo sentindo-se na pré-adolescência, sobretudo, têm que entender que ainda é uma fase ainda jovem, portanto, e que há coisas que não têm que usar só porque já estão mais crescidas. Olharmos para a criança, no fundo, é como olharmos também para nós, volto a referir. Eu acho que devemos ter esta importância e sempre que pensarem fazer ou dizer alguma coisa para crianças, pensem se dissessem a vocês mesmos. Nós temos comportamentos para as crianças que, se pensarmos, ou se alguém nos disser a nós, enquanto adultos, nós vamos considerar completamente descabidos. A forma como nós impomos as coisas às crianças é de uma forma tão brusca que nós às vezes não damos conta, mas se pensarmos dizerem isso a um adulto, nós vamos perceber o quão ridículo pode ser. Seja o comer, a pessoa não sai da mesa enquanto não acabares esse prato, e se não comeres tudo, vais apanhar uma palmada. Não vai e dá um beijinho ao tio, dá um beijinho à tia, uma sala cheia de familiares e obrigar a criança até a cumprimentar com um beijo a toda a gente.
Entre outras, podíamos ficar aqui imenso tempo a ter que enumerar algumas das atitudes que nós, enquanto adultos, temos com as crianças e que nós sabemos também que se fossem connosco não teria qualquer tipo de cabimento. Portanto, vamos ouvir mais as nossas crianças, vamos deixar elas serem livres e aproveitarem realmente esta fase que é a infância, e dar tempo ao tempo, cada coisa no seu tempo e tudo há de chegar no devido momento, sem ter que apressar as coisas, porque é uma das fases tão bonitas, tão ingênuas, e de tanta aprendizagem, que às vezes é bom guardar essa mesma essência que é a infância. Do vosso lado, contem-me qual é a vossa percepção sobre este tema, o que é que a vocês desse lado vos incomoda mais nos dias de hoje, comportamentos, atitudes, o que é que vos inquieta na educação ou nesta fase de infância. Fico à espera dos vossos comentários, não se esqueçam de subscrever ao canal, de deixarem o vosso like e de partilharem muito o vídeo. Agradeço mais uma vez por estarem desse lado e espero-vos no próximo episódio.